Nessa aula a gente vai continuar nosso curso Como Construir Seu MVP do Zero. É um curso para não programadores. Você que não sabe programar, é uma coisa bem introdutória, bem passo a passo, tá? Você vai ver que não precisa de programador na sua equipe para você começar a fazer seu MVP. MVP visa então testar hipótese de negócio. Então é um software bem simples. Então, para coisa simples, a gente tem que resolver de uma maneira simples, né? Então esse curso é bem introdutório. Nessa aula, a gente vai explicar como colocar uma página estática no ar, né? E como tornar ela dinâmica para fazer sua aplicação funcionar, receber parâmetros e apresentar de formas diferentes de acordo com o que o usuário quer, né? Segue até o final. Olá, pessoal. Aqui é Rogério Lacerda. Então, nessa aula, a gente vai explicar como realmente você colocar um web server no ar, né? Usando páginas estáticas e páginas dinâmicas. A gente vai fazer isso passo a passo. Para isso, a gente vai usar novas bibliotecas que a gente já instalou lá atrás, tá? Se você seguiu as aulas, se não, segue as aulas lá, principalmente de setup da máquina, beleza? Então, o que a gente vai chegar nessa página, no Visual Source Code, criar um novo projeto. Só que agora na criação de projetos, a gente viu na aula passada que a gente clicou no Maven, né? Então a gente não vai usar o Maven dessa vez, quer dizer, a gente vai usar, mas através do Spring Boot. Vocês vão clicar em Spring Boot aqui, tá bom? Clicando em Spring Boot, aí sim ele pergunta qual que é o montador que você quer, né? O compilador que você quer, vamos dizer assim, né? Montador é a palavra correta. Então a gente vai usar Maven. E qual a versão do Maven? Usa a última, que não é Snapshot. Snapshot é uma versão ainda que está, vamos dizer, em testes, né? Então, estou usando a 3.1.1, mas usa a que tiver disponível quando estiver vendo esse vídeo. A gente vai usar a linguagem Java. Aqui você já sabe, é o sobrenome, então vou colocar meu sobrenome aqui, a família, você coloca o nome da tua empresa, o teu nome, etc. E a aplicação, a gente vai colocar MVP 2, né? Então vou colocar o MVP 2 aqui, beleza? A gente vai usar o JAR, pode ser o WAR também, só para web, mas a gente vai usar JAR para preparar para aplicações futuras. E aí tá a versão do Java, a gente está usando a versão 17, use a versão que você está usando na tua máquina. A gente vai usar 3 dependências aqui por enquanto, tá? Ele pergunta aqui quais dependências. Você vai usar primeiro do web, né? Então você vai digitar web aqui, então você vai ter Spring Web, tá certo? Você vai digitar também dev, então tem Spring Boot Dev Tools. E a gente vai usar também, já preparar, não vai usar agora, mas uma aplicação tem um nome complicadinho, digita THY, tá? THY, vai aparecer Samlif, não sei se é essa a pronúncia correta, mas Samlif, tá bom? A gente vai usar isso aqui, e aí essas 3 dependências, seleciona, prossegue na formatação. Ele vai perguntar qual que é a pasta que você quer colocar, eu sempre crio uma pasta nova, tá? Então vou colocar MVP2, né? Já tem essa pasta aqui, deixa eu colocar MVP2A. Então coloquei MVP2A, gera o projeto. Ele vai rodar que nem igual, já rodou, tá? Eu vou abrir aqui, dar o Open. Ele já vai abrir essa aplicação. É uma aplicação que nem na aula anterior, né? Então você vai navegar aqui na página, ele pergunta, né, se você confia, a gente gerou, então você pode confiar. E na pastinha aqui source, tá? Você vai source, main, né? src, main, java, vai ter o MVP2 application, dá 2 cliques, que nem na versão anterior, só que o código mudou um pouquinho, se você comparar. Levando a toada aqui desse curso, eu não vou ficar explicando o que cada linha faz, não interessa, na verdade. O importa que o teu MVP funcione e teste a hipótese de negócio. A gente está fazendo esse curso, mas voltado para realmente você realmente testar suas hipóteses de negócio. Então, estou pressupondo que está tudo certo, então vamos dar o Run Java aqui, né, o famoso play, e ver se está tudo certo. É a primeira vez que ele carrega, vocês perceberam que ele vai demorar mais, mas o Java é assim, depois que está compilado, ele roda mais rápido, com certeza. Depende também da máquina que você estiver, beleza? Tá. Ele perguntou aqui se deseja autorizar, né, o firewall. Diz que sim, porque o Java pode buscar informações que estão fora da tua rede. Então pode clicar sim, é um software confiável. E aí em azul o Maven já vai começar a fazer a sua automação, né, de recuperar os pacotes e botar essa aplicação no ar. Beleza? Repara que tudo que está acontecendo aqui é info, 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 né? Beleza? E já está no ar. Beleza? Está no ar a aplicação. Como é que a gente sabe que está no ar? Quando, deixa eu colocar minha câmera aqui de uma maneira adequada aqui. Beleza. Quando você vê que está o Tomcat no ar, que o Tomcat é o nome do servidor web que ele usa, né? Muito usado na internet, e ele está na porta 8080. Como é que você vai ver se ele está funcionando, né? Você vai acessar localhost 8080, certo? E aí ele vai, voltando para cá, ele vai falar que alguém acessou aquela página. Ele gerou um erro, tá certo? Gerou um erro aqui, tá?
Esse erro acontece porque a gente não tem nada no nosso web server, né? A gente não alimentou ele, né? Então, como é que funciona aqui? Você pode vir na página main, resources, tá? Você vai em resources, estático. Tem estática e template, né? Os estáticos, como o nome diz, páginas estáticas. Os templates são as páginas dinâmicas. No estático, vamos criar uma página aqui, um arquivo HTML padrão. Então, vou colocar aqui curso.html, certo? Não vou explicar aqui o que é o HTML, né? Mas ele aceita um texto normal. Então, eu vou falar oi mundo, né? Nosso Hello World, salvo, né? E depois vou digitar curso HTML e vamos ver se ele achou aqui. Curso.html. Ele achou nosso oi mundo aqui, beleza? Para saber se é ele mesmo, sou eu mesmo, né? Estou editando aqui e ele vai recuperar aqui, se tudo der certo, deu certo. Essa página, então, é uma página estática, né? O que você escreveu. Então, dessa maneira, a gente pode pegar nosso template, lembra nosso template, e já colocar aqui, né? Então, nosso template já deixei preparadinho aqui. Cadê? Tá aqui, ele está aqui, ó. Nosso template. Para você que não sabe qual que é o nosso template, a gente tem uma aula, né, que a gente escolheu, se não me engano, a segunda aula, que escolheu o mockup da aplicação, tá certo? E você repara que tem um conjunto de páginas aqui, né? Então eu posso copiar essa página, e aí você vem na página estática, você poderia colar aqui, tá? Então eu acho que você pode fazer isso aqui também, ó. Pode pegar todos, tá certo? E arrasta aqui para estático, tá, gente? Tem que ser estático. Pronto, já colocou. Então, se eu digitar index.html na nossa página, se tudo der certo, né? Em programação é sempre um mistério, né? A gente vai acessar a nossa página template já rodando num web server. Beleza? Alguns devem estar perguntando, Rogério, mas está rodando na tua máquina, não está na internet. Pessoal, o mais importante é a arquitetura. Depois eu vou ter uma aula de como você simplesmente transportar esse pacote da tua aplicação para qualquer servidor aí, beleza? Então isso vai ter uma aula específica disso. Porque não é prático você colocar tudo na internet, ficar programando na internet, você gasta muito tempo, né, upando os arquivos, fazendo os deployments, as instalações no servidor. Então, você vai testar seu ambiente de teste, sua máquina local, e depois você vai só upar de uma vez, beleza? Quando tiver uma versão estável, com banco de dados, a gente vai ter uma aula só sobre isso, beleza? Então fica tranquilo que é assim que funciona. Ou seja, o teu localhost pode entender meusite.com.br, minhaempresa.com.br, coloca o domínio. Isso é bem simples, a gente vai ter uma aula sobre isso, como funciona, beleza? Não se preocupe com isso agora. Agora, essa página aqui é uma página estática. Eu quero agora tornar ela dinâmica. Então, para isso, a gente vai usar aquela biblioteca TimeLeaf. Então, como funciona a biblioteca TimeLeaf? É uma biblioteca que substitui, tá? Ela substitui trechos de texto. É tão simples quanto isso, né? Então, se você for abrir o teu Notepad, abre o teu Notepad aí na tua máquina, né? Que é o famoso bloco de notas, tá certo? Você vai digitar alguma coisa assim, oi mundo, né? Oi, vamos lá, oi Rogério, tudo bem? Então, vamos supor que uma página assim. E aí, o que que o Timeleaf faz? Ele faz uma substituição. Então você pode vir aqui, não sei se você sabe, você vai substituir. Onde está escrito Rogério, coloca um outro nome, tá? Pequenininho aqui. Eu vou colocar o nome Pedro, por exemplo, tá? E você vai mandar substituir, ele vai substituir tudo. O que o Timeleaf faz, então? Gente, ele é tão simples. Ele pega um trecho que você designar na tua página HTML, tá certo? Ele vai pegar um trecho do teu HTML e vai substituir pelo aquilo que você quiser, tá certo? Então ele vai dar esses dois parâmetros. Fique com esse conceito aqui, tá certo? Você vai ficar aqui e substituir. O que você precisa? O que vai ser substituído, qual que é o trecho, e também o que vai substituir, né? A origem e o destino. Então o Timeleaf trabalha igual, gente, é o mesmo conceito. Isso funciona no Word, todas as plataformas, você pode substituir trechos de palavras, né? De caracteres. Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Então o que eu quero aqui? Tá esse Chopping Style aqui, eu quero que ele escreva assim, oi, e coloque o meu nome, beleza? Esse é a ideia dessa aplicação. Vamos desenhar para vocês entenderem bem. Então, para você entender o Timeleaf, você tem que entender essa arquitetura nova aí que a gente está colocando, né? Onde você vai ter o conceito do browser, né? Aqui está o browser, tá certo? Ele tá solicitando HTML, até agora a gente fez estático, só que dessa vez a gente vai passar um parâmetro, né? A gente vai passar um parâmetro só por enquanto, nome, né? E aí vai ter o servidor vai ter duas classes, vamos dizer, dois componentes que vão fazer essa atribuição. Primeiro,
é o que a gente chama de controller. Eu estou usando um termo em inglês que é um termo que realmente a arquitetura usa, né? Então, a controladora, mas ele usa controller. Controller vai ler esse parâmetro, tá certo? Pode processar alguma coisa, pode pegar esse parâmetro e pegar, por exemplo, através do teu... Você passa o teu CPF, pode pegar toda a tua ficha, nome, todos os seus dados e apresentar na tua tela. Você pode pegar só o ID do pet, né? O identificador do pet, lá para saber o nome, raça, quer dizer, você precisa passar tudo pelos parâmetros. Você passa só o identificador, que nem a Receita faz no teu CPF. Ele vai te pedir só o teu CPF e vai pegar toda a tua vida lá, tá certo? Então, o banco também só precisa da tua conta corrente, teu CPF, para pegar todos os dados que ele precisa, certo? É o identificador. Então, a controller a gente vai passar o nome. Essa controller tem a missão de pegar todos os dados que ela quiser, que a gente programar, tá certo? E aí, na hora que pegou, e ó, agora eu quero apresentar, né? Peguei os dados, e agora eu vou apresentar. Só que ela não apresenta, né? Ela só vai processar dados de negócio, né? E vai mandar o meu template, tá aqui, né? Que é o TimeLeaf, tá certo? É um template TimeLeaf. E vai, a controller vai mandar, ó, substitui o que você tem aí, nome, pelo parâmetro que eu estou te enviando, tá certo? E o meu template só vai apresentar, né? Tornando esse conteúdo, então, dinâmico. Então, pessoal, é uma aplicação bastante simples, mas pensem até softwares ultra complexos, ultra sofisticados, que a gente vai chegar lá usando o chat GPT, a inteligência artificial, a gente vai recorrer a essas APIs, usa esses conceitos, vai te mandar parâmetros e vai te retornar resultados, tá certo? Então, se você entender, solidificar esse conceito, você programa em qualquer linguagem, em qualquer arquitetura, em qualquer programação, pode ser C++, Python, PHP, tudo trabalha nesse conceito aqui. Então, é um conceito que extrapola a linguagem de programação. Tá certo? Então é um conceito, por isso que eu gosto de desenhar esse aqui para solidificar, tira print, coloca aí no imã na geladeira, porque vocês precisam entender isso. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vou voltar para o código um pouquinho. Então aqui a gente já voltou para o nosso código, onde está o curso, o index HTML, né? Não se preocupe com o código, ele vai gerar o HTML, ele já gerou, né, o HTML aqui. Só que esse index HTML agora, ele tem que ir para outra página, para o template. Lembra? Aqui na pasta static, como o nome diz, só estático. Então a gente tem que pegar essa página aqui e arrastar para o template. Então ele vai perguntar se você que deseja mover mesmo. Nós desejamos mover esse arquivo. Então ele tem que estar nessa pasta do TimeLeaf-TD. Ah, isso que eu tenho que substituir. Tá. E como é que eu crio o controller? Eu posso fazer o código aqui, apresentar daquele Ctrl+C, Ctrl+V, mas a proposta do curso é que realmente você consiga recorrer ao ChatGPT para gerar esse código. Então vamos lá ver o que a gente tem que perguntar para ele, beleza? Então estamos aqui na página do ChatGPT e eu reitero, tem muitos vídeos que eu estou vendo assim de falar, é a programação, o papel, né? A profissão de programador acabou, que agora todo mundo vai. Não é bem assim, tá, gente? O ChatGPT, na verdade, a gente chama de inteligência artificial, não quero entrar no mérito aqui, mas ele não é inteligente, ele não adivinha, ele não cria, ele só responde aquilo que você tá colocando dentro vamos dizer, do que ele foi treinado a fazer. Beleza? Então, levando em consideração que você entendeu esse conceito aqui, você tem que perguntar para ele como que a gente constrói uma controller e passa pelo TimeLeaf. Tá certo? Então, primeiro eu quero fazer uma aplicação mais simples, para depois fazer nosso template. Combinado? Vou fazer o famoso Hello World aqui, tá? Então você fala, estou usando, né, Spring Boot com Time Leaf, tá? Coloca o nome da aplicação. Eu gosto de instruções bastante claras, ponto, tá? Então você explica para ele, contextualiza o que você está falando. Construa um código de uma controller que pega parâmetro chamado, vamos chamar aqui nome, chamado nome é, do pega um parâmetro chamado nome e repassa para um HTML dinâmico usando TimeLeaf, tá? Eu tenho que explicar para ele certinho. Pessoal, você pode dar outras instruções, mas sempre que você não for objetivo, não for específico, por exemplo, não citar o TimeLeaf, pode ser que ele use outras bibliotecas, tá? O TimeLeaf é a biblioteca, uma das mais utilizadas, não tenho dúvida disso, mas, e depende do ano, né? A gente está em julho de 2023, pode ser que lance daqui a alguns meses uma outra biblioteca que viralize, então tecnologia é tudo dinâmico. Então você tem que falar para ele qual que é a biblioteca que você está falando, e vamos ver o que o ChatGPT vai gerar para a gente aqui. Então ele gerou, repare,
Dois arquivos, beleza? Eu não vou entrar no menu, vou ler aqui, né? O que ele der, você pode gerar aí na tua casa. Mas o que, que ele está gerando? Um arquivo Java, tá certo? Ele está gerando um HTML. Então aqui está controller, olha aqui está controller, aquela parte de cima, e aqui está o HTML que apresenta. E repara aqui o que ele está substituindo, né? Olha aqui, ó, aí já dá para ver, ó. Ele vai substituir isso aqui pelo quê? Pelo aquilo que ele colocou, ó. Ele vai pegar o parâmetro, né? Ele vai pegar o parâmetro aqui, nome, né? E vai gravar nome numa variável passando do exemplo. Então vamos ver como é que funciona. Você vai copiar esse código da controller. A controller, a controller vai ter que ficar aqui na nossa aplicação, né? Do lado do MVP2 Application ou na pasta correspondente. Vocês já são programadores experientes, né? Já sabe que em Java você tem que colocar o nome do arquivo igual o nome da classe, né? Então vou colocar aqui, eu não sei se é exemplo, né? Inclusive maiúsculas e minúsculas interfere. E aqui está a classe, eu vou substituir aquele código. Eu vou substituir tudo, tá? Menos o package. Lá em cima você deixa, beleza? Rogério, por que eu tenho. Pessoal, o curso para você fazer seu MVP, tá certo? Então, se a gente for explicar muita coisa, você realmente vai ficar um curso extremamente lento e fora do propósito, tá? Por que está dando esse erro, né? Ele está dando esse erro aqui porque você tem que ter esse nome igualzinho, idêntico. Eu coloquei exemplo aqui, tá? Então, aqui, ou eu altero aqui, então eu vou alterar aqui, ó. Beleza? Não é uma boa prática, mas não é um objetivo aqui. Eu quero fazer funcionar, beleza? Exemplo. O que ele está falando aqui? Né? Ele está falando assim, ó, sempre que você digitar barra exemplo, eu vou pegar um parâmetro, tá certo? E vou repassar para um HTML chamado exemplo, beleza? Então, faltou o HTML, faltando exemplo, né? Então, aí eu vou voltar aqui, onde que está o nosso chat GPT. Repara, eu programei isso aqui. Eu programei ele me deu a controller. Agora eu preciso do template, tá certo? Então ele está aqui, embaixo está o template. Eu vou copiar o código, olha só. O ChatGPT já faz isso pra gente. Vou pegar isso e vou pegar, tem que estar dentro da pasta template, que é dinâmico, tá? Eu vou até fechar o static aqui. Vou criar um novo arquivo aqui, que ele tem que ser o nome exemplo.html, beleza? Exemplo.html. E vou colar aqui, tá certo? Repare, né? Você já deve reparar, Rogério, não tem ponto HTML aqui. Não tem mesmo, ele suprime, beleza? Não coloque, isso aqui vai dar erro, beleza? Então coloca só exemplos, ele ignora o nome do arquivo, beleza? Então tá aqui, vou salvar. Vamos tentar rodar aqui? Vamos tentar rodar? E repare que nossa aplicação aqui do exemplo tem que ser um endereço barra exemplo, né? Então aqui vai estar aqui, ó. Eu vou localhost barra exemplo. Eu tenho que fazer esse endereço aqui, beleza? Nesse caso aqui, vai gerar um erro, né? Por quê? Porque ele estava esperando um parâmetro chamado nome, beleza? Ele estava esperando e deu erro. Eu preciso passar um parâmetro. Como é que passa parâmetro no, na internet, né? Deixa eu ver se ele tem exemplo. Ele acaba não dando, né? Eu posso explicar para vocês ou vocês lá de casa e como eu acesso essa controller pelo meu browser, né? Você pode perguntar para ele, vai te dar o endereço certinho. Olha lá. Então, olha lá. Vou até copiar aqui. Vamos ver se funciona. Eu posso vir aqui, ter o nome, e aí ele vai colocar substituir. Será que substituiu mesmo? Eu vou substituir pelo Rogério. Substituiu. Ele vai substituir pelo Pedro. Substituiu. Então essa página já está dinâmica. Tá entendendo, gente? Ele está substituindo de uma forma dinâmica. O que tem aqui no exemplo que torna ele dinâmico? É esse trecho aqui, ó. Rogério, o que quer dizer esse código? Pessoal, você já sabe a resposta, né? O curso é o seguinte: esse código aqui pega o parâmetro nome e substitui. O Tamili fala o seguinte: não me interessa o que eu estou apresentando. Você me mandou substituir, eu estou substituindo. Beleza? Então a gente vai copiar esse trecho aqui, copia, e substituir no nosso index. Em algum ponto aqui a gente tem que substituir, tá certo? Pelo parâmetro. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Lembra o Shopping Style? Né? Ele estava. Eu vou colocar aqui esse trecho. Vou substituir. Shopping Style, eu vou colocar nome. Beleza?
E aí, a nossa aplicação de exemplo, de vez em repassar por exemplo HTML, eu vou para o index HTML. Vamos ver se funciona, né? Então eu vou colocar aqui exemplo. Funcionou. Olha lá. Certo? Então vamos ver se funcionou mesmo. Pedro, Maria, tá? Então é uma página que já está no nosso template já rodando de forma dinâmica, tá certo? No nosso exemplo aqui, pessoal, a gente só simplesmente está pegando o parâmetro e apresentando. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente pegue o parâmetro chamado ID do pet, né, o identificador do pet, pega, acessa um banco de dados e apresenta todos os dados dele de uma forma de lista. Então, essa é nossa nosso desafio da primeira MVP que a gente realmente vai fazer o deployment. Né? Então, eu gostaria muito que vocês brincassem isso na tua casa também. Criem suas páginas dinâmicas, coloca no template aqui, né, de qualquer substituição aqui, qualquer parâmetro novo, e faça rodar essa aplicação, tá? Substituindo esses parâmetros, tá certo? Eu posso fazer mais parâmetros, mas aí eu vou deixar para a próxima aula para a gente tornar mais dinâmico, tá? Nesse exato momento eu gostaria só de apresentar a vocês nesse conceito, né, de controller e template e como substituir isso, e principalmente usando o chat GPT, tá, pessoal? Essa é a pegada. Um programador numa empresa, você acha que ele vai fazer o quê? Né? Ele está usando o chat GPT, ele está usando uma base de dados dele lá, ele não vai saber decorar todas as tags possíveis de todas as bibliotecas. Isso não existe. Não acreditem nisso. Certo? Isso também é inútil. O que o mercado quer é resolver problemas de negócio, pessoal. Não é um cara que saiba a biblioteca, o dicionário completo de uma biblioteca, beleza? Então a gente brinque com os conceitos. Eu vou terminar a aula de hoje, essa aula, com esse conceito aqui e repito, com esse conceito aqui você vai programar em qualquer linguagem, Java, C++, Python, PHP, aquilo que você quiser, você trabalha com esses conceitos aqui. Eu tenho que saber como é que faz. Ah, como é que eu faço? Aí pergunta pro chat GPT, só que você tem que fazer boas perguntas. Essa é a moral da história dessa aula. Beleza? Pessoal, na próxima aula, então, a gente vai acessar mais dados, tornar a página toda dinâmica, tudo que a gente quer substituir, né? E realmente acessar um banco de dados e começar a fazer nosso primeiro deployment, que é a primeira instalação num host aí, num servidor de fato, tá? Pra gente ver a coisa acontecendo. Segue até a próxima aí.